Irmãos, eu estava falando nesta tarde sobre o reino de Deus, falando, né? E esse versículo aí me chamou muito a atenção sobre o reino de Deus, porque às vezes até a gente medita, a gente lê essa passagem e a gente sabe que é um versículo muito conhecido, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. É um versículo que eu creio que todo mundo aqui conhece. Mas, infelizmente, é um versículo que muitas vezes, muitos de nós, a gente não vive. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui está dizendo, primeiro. Mas, às vezes, a gente está invertendo as coisas. A gente está buscando primeiro as coisas da terra e deixando o reino de Deus por último. Então esse versículo me chamou a atenção, porque nós podemos ver que Jesus vai abordar essa passagem em vários livros do Novo Testamento. Ele vai falar sobre o reino dos céus, ele vai falar sobre o reino de Deus. Mas aqui nessa passagem nós podemos ver que o contexto dela fala sobre as nossas preocupações, sobre as nossas inquietações, sobre aquilo que nós preocupamos com o nosso amanhã, com o que nós iremos comer, com o que nós iremos vestir, com o que nós iremos calçar. Então Jesus vai dizer, por que vocês estão preocupados com todas essas coisas? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Com o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados com o amanhã? Mas nós nos preocupamos. Mas isso não quer dizer que Jesus, ele não disse para nós não nos preocuparmos. Nós nos preocupamos porque nós estamos aqui. Enquanto nós vivemos nessa terra, a gente buscaremos também as coisas dessa terra. Mas Jesus vai abordar essa mensagem, ele vai falar dessa mensagem como que primeiro a gente busque o reino dele. E nós podemos ver Jesus falando do reino dele. Se nós formos olhar, a gente vai orar o Pai Nosso e a gente vai dizer assim, Pai Nosso que estás no céu, né? Venha a nós o teu reino. Mas esse reino, aonde Jesus expressa essa vontade, onde ele ensina a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele não vai dizer desse reino nesta passagem. Esse reino aqui, ele implica aqui de dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós, a vontade soberana de Deus dentro de nós, o governo de Deus, quando ele ensinou essa oração aos discípulos, onde eles falam, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo, venha a nós o teu reino, a tua vontade dentro de nós. E qual é a vontade de Deus dentro de nós? É que a gente viva segundo a vontade dele, é que a gente seja um imitador dele, é que a gente ame como ele amou, é que a gente ande como ele andou, é que a gente reflita ele aqui neste mundo. Esse é o governo de Deus, quando Deus ele ensina os discípulos esta oração. É a sua vontade soberana aqui dentro de nós. Esse reino de Deus está não somente em mim, esse reino de Deus ele está na minha e na tua vida. Ele está dentro de nós, dentro dos nossos corações. Mas esse reino que Jesus vai dizer assim, em primeiro lugar, vocês não devem buscar o que comer, o que vestir. Em primeiro lugar, vocês não devem buscar as coisas terrenas deste mundo. Sim, elas são necessárias. Mas o reino que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seu reino futuro. É onde nós iremos passar a nossa eternidade. Porque muitos de nós hoje estamos buscando as coisas terrenas, buscando as coisas aqui da terra. Como o pastor pregou pela manhã, ele pregou sobre o pão da vida, né? Nós estamos buscando muitas vezes nos alimentar do pão da terra, mas estamos nos esquecendo do pão espiritual, do alimento espiritual, porque esse vai o quê? Nos levar à vida eterna. E Jesus está falando isso com os discípulos. Por que vocês estão tão preocupados? Tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo que é nessa terra aqui vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar.
bons aqui nesta terra. Porque trabalham em função de tudo que vocês veem aqui nessa terra, de tudo que vocês podem ver. Vocês estão vendo, vocês estão trabalhando porque vocês veem. Mas existe um reino qual vocês ainda não viram. Um reino que vocês não conhecem. E esse reino está preparado para mim e para você. Amém? Então Jesus está nos advertindo nessa noite. O que nós estamos buscando? Qual é o nosso propósito aqui na terra? O nosso propósito é só nós buscar as coisas daqui? Ou o nosso objetivo maior é nós buscar o reino de Deus? E o reino de Deus implica essa vontade de Deus que é soberana, é perfeita, é agradável, essa vontade que Ele tem, mas essa vontade aqui, a Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Busquem, trabalhem, almejem, sonhem, projetem, façam tudo. Jesus, Ele nos manda sonhar, Ele nos manda projetar, Ele fala para nós viver aqui uma vida em abundância, porque Ele também tem vida abundante para nós aqui nessa terra. Mas a nossa vida não consiste só aqui na terra. A nossa vida aqui ela é passageira. Mas Deus, Ele é eterno. O reino de Deus que está preparado para mim e para você nesta noite, Ele é eterno. E dessas coisas nós não podemos abrir mão. Porque se nós formos focar somente nas coisas desta terra, nós vamos perder o nosso alvo. Eu sinto muito dizer para você que se nós vamos focar somente nas coisas terrenas aqui desta terra, nós vamos perder o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Amém? O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o reino que está preparado para nós. Não abra mão. Não deixe que as coisas desta vida tirem o teu foco. Não deixe que as coisas desta vida impeçam você de buscar a presença de Deus. Impeça você de não ter um relacionamento com Deus. Eu digo todo dia, quando eu vou evangelizar, vou falar para alguém de Jesus, eu falo assim: olha, você não está aqui em vão. Nenhum de nós estamos aqui, irmãos, sem um propósito. Nenhum. Deus nos fez, nos formou para o homem ter um relacionamento com Ele. Nenhum de nós estamos aqui em vão. E o propósito maior de Deus para a humanidade é a salvação. É a minha salvação. É a tua salvação. Esses dias eu estava levando uma palavra a uma igreja e eu preguei essa mensagem que o pastor pregou sobre o povo da vida. Engraçado que no meio da mensagem veio na minha cabeça assim: meu Deus, eu falei para a igreja: meu Deus, mas essa academia está tão cheia. Está tão cheia essa academia, não tá, gente? Porque as pessoas elas querem malhar. Eu sei que muitos é pela saúde, mas muitos querem manter um corpo bonito, quer ficar fitness, quer ficar, né, toda bonita. Eu sei que é. Eu dizia assim: as academias estão cheias. E se a gente for olhar, a gente hoje passa por diversas igrejas, a gente vê vazia. Mas por que isso? Aí eu falava, o pastor estava pregando pela manhã, e eu dizia: porque o povo hoje, ele quer se alimentar, mas ele não quer se alimentar, não diz o pão espiritual. Ele se alimenta, ele corre atrás do trabalho, ele corre atrás do alimento, ele corre atrás da sua vida, de manter o seu corpo bonito, de manter tudo bonito. Mas eles não pensam que esse corpo aqui, esse corpo é morada do Espírito Santo. Sim, é para ser cuidado. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós vamos perder o alvo. E nosso alvo é Cristo. Se nós não
buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, mas esse reino aqui, que não é a comida, não é a bebida, não é o trabalho, não é o casamento, sim, podemos buscar, mas essa não tem que ser a minha prioridade, não deve ser a minha prioridade. A minha prioridade é o reino de Deus, é ir morar no céu. A minha prioridade, a tua prioridade é ir morar no céu, é estar preparado para o reino que o Senhor preparou para mim e para você, amém? Essa é a nossa prioridade. Então nessa noite, que você não abra mão dessa prioridade, não abra mão. Temos muitas coisas importantes, irmãos, muitas coisas. Fazemos muitos planos, mas a prioridade é Jesus. A prioridade na minha vida não pode ser o meu marido, não pode ser o meu trabalho. A prioridade na minha vida não pode ser o meu casamento. A prioridade na minha vida não pode ser a minha família. Porque se eu priorizar essas coisas acima do reino de Deus, eu vou perder o alvo. E é por isso que muitos hoje em dia perderam esse alvo, porque eles estão priorizando este reino da terra. E o Senhor vai dizer para nós: buscai as coisas que são de cima. Você sabe por quê? Porque essas aqui, ó, são passageiras. Elas vão passar. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se nós estaremos amanhã. E elas passam. Mas a palavra de Deus e o seu reino eterno está preparado para sempre nós estarmos com Ele. Amém? E eu deixo essa palavra para os irmãos e eu quero chamar o grupo de louvor nesta noite.